Bom dia, amadas. Graça e paz. Novamente aqui com vocês, embora ainda não seja da maneira como nós gostaríamos, de forma presencial, mas aqui estamos, Senhor Deus. Me foi pedido para trazer uma mensagem para vocês essa tarde. Então vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu escolhi o título dessa mensagem, né, que já é necessário de escolher um título, então eu escolhi o cristianismo concreto nesses tempos da pandemia. Então vamos meditar sobre isso. Eu escolhi uma passagem muito conhecida nossa, que é Marcos 8, de 1 a 3. Nessa passagem se dá a segunda multiplicação de pães e peixes. Aqui diz, em Marcos 8, 1 a 3. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se eu os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Até aqui. Bem, irmãs, muito já se falou sobre essa passagem, é muito conhecida, tanto assim que a primeira multiplicação está nos 4 evangelistas. Então, é muito conhecido o nosso, mas eu queria abordar apenas um aspecto dessa passagem, que é o cristianismo concreto, que aqui é demonstrado por Jesus. Existem várias passagens em que Jesus demonstra esse cristianismo concreto, mas eu escolhi uma dessa por ser assim, a mais próxima da situação em que nós estamos vivendo hoje. Toda forma de pensar, toda escola de pensamento, todo raciocínio, você pode ter 2 dimensões. Uma dimensão que seria macro e uma dimensão micro, se você quiser dizer. Ou uma dimensão em que você pensa no atacado, de forma ampla, de forma genérica, de forma abstrata, ou no varejo, de forma mais concreta, de forma mais restrita, de forma mais pessoal, mais individual. E da mesma forma a gente pode conceber o nosso cristianismo dessa forma, de uma forma mais ampla, de uma forma macro e de uma forma restrita, concreta, mais individual, mais pessoal. Jesus dá as 2 demonstrações para nós, de uma forma e de outra. Então, quando é o cristianismo que eu estou me referindo, um cristianismo amplo, o cristianismo abstrato. Por exemplo, quando a pessoa diz amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem, pagar o mal com o bem, ser sincero, ser honesto. Esses são os princípios que norteiam a nossa vida, a vida do cristão, daquele que se apresenta como cristão. São princípios em que a gente procura viver. Quando nós vamos à igreja, por exemplo, todos os domingos, quando nós nos reunimos diversas vezes, em reuniões, em eventos, em programações, visando o conjunto da igreja, a edificação da igreja, tudo isso faz parte da vida cristã, tudo isso é cristianismo. Mas muitas das vezes, toda essa parte é apenas declaratória. Existe uma parte do cristianismo que ele tem que ser concretizado, e ele não é concretizado apenas com declarações. E é isso que Jesus demonstra nessa passagem, como em várias outras passagens. Ele pregou durante 3 dias para aquela multidão. Já estava na hora de ir embora. Pelos discípulos, já seria dispensado. A obra já estava feita e concluída. Mas para Jesus, não. Era necessário concretizar. Porque se ele, durante 3 dias, falou do amor de Deus, falou do amor que a gente deve transmitir às pessoas, que a coisa mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como é que ele poderia dispensar as pessoas com fome?
Ele precisava concretizar isso, ele precisava tornar aquilo palpável e concreto, ele precisava demonstrar de forma efetiva. E ele fez isso em todo o tempo do ministério dele. Nos 3 anos e meio do ministério dele, Jesus pregava às multidões, mas depois ele se recolhia e começava a tratar pessoalmente. Ele curava um a um. Ele perguntava a cada um o que cada pessoa queria, o que ele queria que fizesse. Ele estabelecia relacionamento, proximidade com cada pessoa. Ele passava não só a ser um Deus teórico, em que ele dá um elenco de princípios para serem seguidos. Ele demonstrava na prática o amor dele. Apesar de todos os milagres que ele fez. E as conversas, João retrata 30 encontros pessoais que ele teve, no qual ele discutia a doutrina pessoalmente com pessoas. Ele procurava o quê? Ele procurava se aproximar dessas pessoas. Nesse momento em que nós vivemos essa situação, né, de afastamento, de isolamento social, a gente não pode se contentar apenas em declarações, em declarar. Muito bem, a gente não está podendo ir à igreja. Então, nosso cristianismo termina, acaba aqui. A gente só basta declarar que é cristão e aguardar quando a igreja abrir e aguardar quando acontecer alguma coisa em que a gente possa voltar a se reunir novamente, a reatar todas as nossas atividades. É esse o nosso cristianismo? É isso que se resume o nosso cristianismo? Não, nesse momento, eu entendo que Deus está nos chamando por 2 motivos. Se Ele permite que a gente viva essa situação e tudo que nos acontece é com a permissão do Senhor, se Ele nos permite viver isso, Ele tem um propósito. Ninguém passa por um sofrimento, porque é um momento de restrição, de contingência, é um momento de sofrimento. Esse momento que nós estamos passando, ele não é vão. Deus não nos deixa sofrer em vão. Ele tem um motivo, Ele tem um propósito para isso. E é um propósito para o nosso bem. Então eu entendo que se Deus está permitindo que a gente passe isso, Ele tem 2 razões. A primeira delas é isso, é que a gente concretize o nosso cristianismo, que ele não seja apenas figurativo, que ele não seja apenas um cristianismo declaratório, mas que ele seja concreto, que a gente possa, e agora nós temos a oportunidade de demonstrar amor concretamente às pessoas. Apesar do nosso isolamento, apesar da gente estar em casa, apesar de todas essas restrições, nós temos sim condições de mostrar o nosso amor às pessoas. Não apenas declarar isso. Como é que a gente vai fazer isso? Como muitas de nós têm feito até aqui. Não adianta a gente ficar em frente à televisão sentindo muita pena, compaixão de pessoas que estão doentes, que estão sofrendo, que estão morrendo. O que a gente pode fazer? Lógico que a gente não vai para o campo de batalha, mas a gente pode ficar na retaguarda orando por elas. Não basta só a gente ter pena, ter compaixão, ficar emocionada, até chorar em alguns episódios que a gente vê na TV. É a hora de a gente botar o joelhinho no chão e orar e pedir a Deus misericórdia para essas pessoas, para os seus familiares, para as pessoas que estão perdendo parentes. É uma forma que a gente tem de poder concretizar mostrar o nosso amor de forma concreta. Não é à frente dos outros, não é em público, não é em holofotes, não é no meio da igreja. Não, é a gente mostrar concretamente o nosso amor. Não adianta nada a gente ver na televisão ou ter notícias na internet, nas redes sociais, que muitas pessoas estão desempregadas, que muitas famílias estão passando necessidades. É a hora de que não adianta só a gente ficar com pena e lamentar essa situação. É a hora de fazer como o exemplo de Jesus. Todas nós aqui, nenhum de nós é tão pobre que não tenha condição de comprar uma marmitex por flanelinha, que vigia nosso carro e que está passando fome, está passando necessidade. Dar uma cesta básica para uma família que está precisando, que a gente sabe que precisa. Comprar uma latinha de leite para dar lá no Viver. Comprar um agasalho para dar em Cavalcante, no Monjolo. Que há necessidade, as demandas são muito grandes. É nesse momento que a gente vai concretizar a nossa fé, a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade não pode ser uma espiritualidade
meramente declaratória. Ela tem que ser concreta. A gente não pode dizer que você ama a sua igreja, que você ama as suas irmãs, se você não liga nunca para elas, você não dá uma palavra de consolo para elas, sabendo que muitas delas estão sozinhas, estão precisando de apoio. Se colocar pelo menos à disposição para que as pessoas possam chegar até você e você conversar com elas. Às vezes não precisa de muito, às vezes a gente precisa só ouvir o que as pessoas têm a dizer. Não é começar a colocar os nossos planos, nossos projetos, não. Ouvir as pessoas. Como Jesus perguntava a cada um, o que você quer? É uma forma de se aproximar e saber o que vai no coração da pessoa. Embora ele já soubesse. Mas ele queria que a pessoa se abrisse com ele. Há muitas pessoas com necessidade disso, irmãs. E nós podemos, ainda que estejamos em casa, sem poder sair, nós podemos sim ser muito úteis na obra de Deus. E mostrar a nossa espiritualidade, que não é uma de mera retórica, que são só discursos, não, ela é concreta, ela é eficaz. Essa é a primeira coisa que eu acho que Jesus espera isso de nós, que nós possamos, assim, a exemplo dele, que todas as vezes que ele teve oportunidade, ele pessoalizou o seu amor, ele direcionou as pessoas de forma pessoal, de forma concreta, de forma eficaz. A segunda coisa que eu acho importante, que eu acredito que Jesus espera de nós nesses dias, é que a gente faça uma autoanálise. Todas nós temos pendências com o Senhor, não adianta dizer que não tem. Tem, todas nós temos. Se não tivesse pendência, a gente já estaria na glória. Então, todos nós temos coisas a melhorar, coisas a se aperfeiçoar, coisas que a gente precisa retirar da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. No vídeo anterior, eu disse a vocês que eu estava lendo Dietrich Bonhoeffer, que era aquele pastor luterano que morreu, que foi condenado no Terceiro Reich, porque ele não se submetia ao nazismo, né? E ele ficou 2 anos preso. Eu agora estou lendo um livro interessante que se chama Resistência e Submissão, que é um apanhado de toda a correspondência dele no período em que ele esteve preso, as cartas que ele enviou e que ele recebeu. E a principal correspondente dele era a mãe dele, a Paula Bonhoeffer. Então, na primeira carta em que ele escreve para a mãe, quando ele está preso, poucos dias depois que ele estava preso, ele lógico, ele estava muito limitado, né, preso, mas ainda assim ele pregava. E ele escreveu para a mãe dele dizendo que a prisão não era assim tão ruim quanto se imaginava, porque, afinal de contas, ele tinha a Bíblia dele, tinha uma biblioteca na prisão e ele tinha bastante papel para escrever. Não era tão ruim quanto se imaginava, que ela ficasse tranquila, que ela não sofresse tanto, que não se preocupasse tanto, que estava tudo bem com ele. Que ele entendia que se Deus permitiu que ele vivesse essa situação, essa experiência de reclusão, era para o bem dele, era para o bem da igreja, e que Deus tinha um propósito maior nisso. E que agora ele estava dando valor a muitas coisas que antes ele não valorizava. Que agora ele estava tendo uma nova perspectiva das coisas. E ele usa uma expressão que eu achei muito interessante, que eu acho que isso está acontecendo aqui conosco também. Ele diz que nesse momento o que ele sentia é que ele estava fazendo uma sauna, que aquele momento era uma sauna para a alma dele. E eu achei muito interessante essa comparação de sauna, porque a sauna existe para quê? Para a gente transpirar e eliminar as toxinas. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de sauna da alma. É um momento que a gente tem que aproveitar para tirar as toxinas, aquilo que envenena, muitas vezes, pensamentos, sentimentos, situações mal resolvidas na família ou fora dela, no trabalho, nos nossos relacionamentos. É um momento que a gente tem, que a gente sempre fica postergando, né? Para que essas situações mal resolvidas, a gente sempre posterga para que no futuro a gente possa resolver. Não, o futuro é agora, a hora é agora. Deus está esperando isso de nós. Que essas situações, essas toxinas, aquilo que intoxica a nossa alma, aquilo que envenena, aquilo que prejudica até o nosso relacionamento com Deus, isso possa ser eliminado de nós. E como que nós vamos eliminar? Estudando a palavra.
É a única forma que você tem de você se espelhar nos personagens da Bíblia e começar a comparar aquilo que existe de bom e de ruim em relação a eles. A Bíblia existe para isso, para que a gente possa fazer uma autoanálise e retirar essas toxinas da nossa alma. O que eu observo é que muitas pessoas estão fazendo exatamente o contrário. Ao invés de eliminar as toxinas que têm, ainda estão adquirindo mais toxina, estão querendo se intoxicar ainda mais. Reclamando, murmurando, sentindo medo irracional. O medo é uma coisa boa, no sentido em que você tem medo como uma forma de preservação, de autopreservação. Né? Ninguém vai se atirar no mar em ressaca. Por quê? Porque tem medo de ser afogado. Ninguém vai se colocar a mão num dedo, num fio de escapado de eletricidade, senão vai levar choque. Ele tem medo de levar choque. E esse tipo de medo, ele é salutar, porque ele nos preserva. Mas o medo que muitas pessoas estão desenvolvendo é um medo paranoico, um medo que imobiliza a pessoa, que impede a pessoa de comer direito, de dormir direito, de falar com as pessoas de forma... Não dá tranquilidade, não dá paz. Esse tipo de medo não, esse tipo de medo, ele é um medo irracional. Não é isso que se espera. Então a pessoa está adquirindo medos, ansiedades, o tempo todo assistindo na televisão, só coisas negativas, o tempo todo se enfronhando em situações embaraçosas do governo, que eu chamo de intrigas palacianas. É bom que a gente se mantenha informado das coisas que acontecem. Claro, como cidadãos a gente tem que se manter informado, mas não precisa se aprofundar tanto nisso, se embaraçar com as coisas do mundo. Isso não vai te trazer paz, pelo contrário, isso vai intoxicar a sua vida. E é exatamente isso que Jesus pede para que você não faça, é isso que ele espera nesse momento que você não faça. Tire as toxinas da sua alma, tire essas coisas que te incomodam. A hora é agora. Quando a gente ensinava o Apocalipse, o arrebatamento, né? Aquela parte escatológica que a gente fala do arrebatamento, existem, como vocês sabem, 5 teorias sobre isso. E eu acreditava que, qualquer que fosse a teoria, ela ainda demoraria muito a acontecer. Mas pelo que a gente está vendo, gente, talvez não demore tanto. A gente não pode precisar quando será a volta do Senhor, né? Mas a gente está vendo que tudo se encaminha para isso. Pode ser que não demore muito. Pode ser que a gente não tenha muito tempo. Então o momento é agora, é a oportunidade que Deus está nos dando, primeiro, de nós revemos a nossa espiritualidade. Como que nós vamos concretizar o nosso cristianismo? Não adianta só declarar que é cristão e esperar o momento de se reunir com todo mundo na igreja, no templo. É você ser cristão dentro de casa. É você ser cristão concretamente, amando o teu próximo, demonstrando amor, de alguma maneira, demonstrando amor, ainda que seja apenas orando, o que já é muito importante. Porque Deus, ninguém pode saber o que você está fazendo, ninguém pode ver o que você está fazendo, mas Deus e todas as nossas testemunhas celestiais estão vendo o amor que você está expressando ao teu próximo. Essa é uma coisa. A outra coisa, aproveite esse momento, retire essas toxinas da alma, leia a palavra de Deus, chore na presença do Senhor, clame ao Senhor, adore ao Senhor, dê graças a tudo que você tem, seja grata a Deus. Essa é a melhor forma, aquilo que está em Filipenses 4, né? Qual é a maneira de você vencer a ansiedade? É isso, é você adorar ao Senhor, é você agradecer a Deus tudo aquilo que você tem e você estudar a palavra dele, se envolver cada vez mais com a personalidade de Jesus e procurar imitá-lo em tudo. E dar graças a tudo, gente. Nós temos que muito agradecer a tudo que Deus faz, a tudo que ele é e tudo que tem feito, não só pela nossa salvação, mas até por essa oportunidade. Por mais difícil que ela possa parecer, eu creio que é para o nosso bem. Se a gente atentar para isso, para essas duas coisas que eu acabei de citar aqui, eu tenho certeza, sim, que nós vamos sair de toda essa situação muito melhores. E cada dia mais preparadas para o retorno do Senhor, para viver com Ele eternamente, que esse é o nosso objetivo. Amém? Que Jesus abençoe a cada uma de vocês, que vocês possam refletir nisso,
melhorar em todos os aspectos, porque nós precisamos, todas nós, e eu espero que em breve a gente possa se reunir e declarar de forma oral e concretamente a cada uma o nosso amor umas pelas outras e pelo Senhor. Jesus seja com vocês em tudo aquilo que vocês fizerem, em todos os planos, em todos os projetos, a cada leitura da palavra, que o Espírito Santo ilumine vocês. Ele é o nosso mestre, ele pode iluminar e ensinar aquilo que nós precisamos aprender para ser pessoas melhores, para ser dignas de ser chamadas filhas de Deus. Uma boa tarde para vocês, que Deus as abençoe muito. E obrigada mais uma vez por a oportunidade. Um beijo grande no coração.